Bom dia, meu nome é Patrícia Oatai. O título do trabalho é Eletrocardiograma por telemetria como ferramenta para avaliação da cardiotoxicidade de fármaco antimalárico em Camundongo C57 Black, sendo orientado pela doutora Andréa Grabe Guimarães, co-orientado pela doutora Carolina Moraes e tendo como colaboradoras a doutora Kennedy Castro e a doutora Renata Branquinho. A telemetria ela permite obtenção e transmissão de sinais fisiológicos à distância por sinal de rádio, tendo como vantagens a utilização de roedores conscientes em livre movimentação, reduzida interferência da presença do experimentador, obtenção do sinal durante longos períodos, permite análises circadianas e temporais, sendo uma ferramenta para avaliação dos efeitos cardiovasculares in vivo de fármacos e formulações farmacêuticas. Na figura 1, temos o sistema utilizado no laboratório de farmacologia experimental, e na figura 2, ele representa o princípio do funcionamento do aparelho, que consiste na implantação do sensor no camundongo, e o sinal ele é coletado pela placa que se encontra abaixo da caixa, e o sinal é traduzido e direcionado para o computador para posteriormente ser analisado. A análise da atividade elétrica cardíaca fornece informações para o diagnóstico de doenças cardíacas, monitoramento de tratamentos e detecção de efeitos tóxicos de fármacos não cardiovasculares como os antimaláricos. Os eletrodos eles são dispostos na superfície corporal, sendo amplamente utilizados em experimentos com roedores. Consiste numa análise de simples realização, seguro e reprodutível. O cardiograma padrão ele consiste na inserção de agulhas hipodérmicas no tecido subcutâneo, posicionado para obtenção do sinal nas derivações periféricas. Os sensores eles são acoplados a um sistema condicionador. Os sinais são coletados em tempo real numa frequência de 1200 Hz, processado por uma placa conversora análogo-digital, e posteriormente os dados são analisados pelo software DataQ. Aqui podemos ver um comparativo das vantagens de cada uma das metodologias. O eletrocardiograma por telemetria utiliza ratos e camundongos em livre movimentação, utiliza a derivação 2, mensuração dos intervalos com pouca precisão, e análise da variabilidade da frequência cardíaca, parâmetros indicadores das funções autônomas do sistema nervoso autônomo. Em relação ao eletrocardiograma experimental padrão, ele utiliza ratos e camundongos anestesiados ou em contenção, utiliza derivações periféricas 1, 2 e 3, e a obtenção de dados de intervalos mensurados com maior precisão, biomarcadores de alterações da atividade cardíaca. Como dito anteriormente, pela telemetria conseguimos obter a variabilidade da frequência cardíaca. São os seguintes parâmetros: intervalo RR, média de desvio padrão da variabilidade da frequência cardíaca, o NN, que é a média dos intervalos RR, o SDNN, que é o desvio padrão dos intervalos RR, o RMSSD, que é o quadrado médio da raiz das diferenças sucessivas, o NN50, que é o número de pares de intervalos sucessivos RR que diferem mais de 50 milissegundos, e o PNN50, que é a porcentagem dos intervalos RR adjacente com diferença de duração maior que 50 milissegundos. Em relação ao intervalo do eletrocardiograma, temos a frequência cardíaca a partir do RR, que é a distância entre duas ondas, e os intervalos PR, que é a despolarização atrial, QRS, repolarização atrial e despolarização ventricular, o QT, que é a despolarização e repolarização ventricular, e o QTC, que é o valor do QT sobre a raiz cúbica do RR. A primaquina é um antimalárico eficaz contra o Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax, capaz de eliminar os hipnozoítos do tecido hepático. Ele é tóxico ao sistema hematopoético, acarretando metahemoglobinemia e hemólise em pacientes com deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Os mecanismos de ação antimalárica e de toxicidade da primaquina não foram totalmente elucidados. Entretanto, acredita que se relaciona à alteração do ciclo redox intracelular. A existência da cardiotoxicidade da primaquina é indefinida, embora seja citada juntamente com outros antimaláricos cardiotóxicos. Assim, o objetivo é utilizar o eletrocardiograma por telemetria como ferramenta para avaliar os efeitos da administração por via oral da primaquina sobre os parâmetros do eletrocardiogramas em Camundongo C57 Black. Em relação ao delineamento experimental, o protocolo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o número 2017-59. Os animais, então, eles foram separados em 3 grupos, sendo essas doses descritas na literatura, que são de 10, 30 e 100 mg por quilo, durante 4 dias, e foi realizado o eletrocardiograma por telemetria. Porém, no primeiro dia, a dose foi letal. Assim, foi realizado o eletrocardiograma padrão em camundongos anestesiados para a determinação da dose a serem avaliadas na telemetria,
Sendo esses os resultados preliminares, foi utilizada então primaquina de 2 e 4 mg por quilo ao dia e foi coletado eletrocardiograma basal, eletrocardiograma 6 horas após dose 1 e 6 horas após dose 4. Posteriormente, será realizado o eletrocardiograma por telemetria utilizando as doses não letais, que são primaquina de 1, 2 e 4 mg por quilo, sendo então coletados o eletrocardiograma basal, o eletrocardiograma 6 horas após dose 1 e o eletrocardiograma 6 horas após dose 4, para obtenção dos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca. O sistema de telemetria para obtenção do sinal de eletrocardiograma é considerado um método de excelência, pois utiliza animais conscientes e com livre movimentação. Em relação à implantação do sensor de telemetria, o animal é anestesiado, o sensor já esterilizado é implantado no tecido subcutâneo na região ventral, é implantado na posição em que vamos obter a derivação 2, posteriormente o animal é costurado e aplicado flunixina, que é um anti-inflamatório, e tem um pós-operatório de 48 a 72 horas. Para a obtenção do sinal do eletrocardiograma, os camundongos são colocados em caixas individuais sobre plataformas acopladas ao sistema de telemetria. Ocorre a captação do sinal dos transdutores em tempo real a uma frequência de 1.200 Hz. Os registros digitais serão adquiridos e analisados a posteriori utilizando o Soft Biomedical Workbench LabVIEW e serão coletados os parâmetros NN, SDNN, o RMSSD, o NN50 e o PNN50. Resultados do piloto. Em relação aos ensaios nas doses de 10, 30 e 100 mg por quilo de primaquina, os animais foram a óbito. A partir daí, ensaios com doses mais baixas do que as encontradas na literatura foram iniciados. Os resultados preliminares de eletrocardiograma com os animais anestesiados indicam que as doses de 2 e 4 apresentam um aumento do intervalo QT e do QTC 6 horas após a primeira dose. Porém, 6 horas após dose 4, não observamos variação nos mesmos intervalos, nos mostrando que não temos um perfil tóxico dessas doses do fármaco primaquina por via oral. Concluímos que as doses de 10, 30 e 100 mg por quilo de primaquina foram letais para os camundongos já na primeira dose. Os resultados preliminares de eletrocardiograma com animais anestesiados indicam que as doses de 2 e 4 mg apresentaram aumento do intervalo QT e do QTC 6 horas após a primeira dose. Porém, 6 horas após a dose 4, não observamos variação dos mesmos intervalos, nos mostrando que não temos um perfil tóxico dessas doses do fármaco primaquina por via oral. Muito obrigada e gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Laboratório de Farmacologia Experimental, a PROPRE, a Cifarma, a CAPES e a FAPEMIG.